Gravando, tá linda! Então, ontem nós paramos aqui. Tema, né? O que seria o tema? Eu vou retomar o tema, né? Que está no final do vídeo anterior e dou continuidade, tá certo? O esquema de ontem, qualquer dúvida, vocês param, chamam aí, levanta a mãozinha, abre o microfone. Qualquer momento da aula, pode interromper e perguntar, tá certo? Não saiam daqui com dúvidas. Então, o que seria o tema? Repetindo, retomando de ontem. Nada mais é do que a junção do radical com a vogal temática. Como nem toda palavra tem vogal temática, nem toda palavra apresenta tema, tá certo? Nem toda palavra apresenta tema, pelo simples motivo que nem toda palavra apresenta vogal temática. Então, se o tema é a junção do radical com a vogal temática, e algumas palavras não têm vogal temática, então algumas palavras não apresentam tema, tá certo? Lembrando que o radical estará presente em todas as palavras. O radical, sim. A vogal temática, não. Tranquilo? Então, por exemplo, na palavra vender-se, eu tenho como tema o vende. Radical mais vogal temática. Ou seja, o radical até o D e a vogal temática, o Ezinho. Essa junção é o que nós chamamos de tema. Tá certo? Mesmo caso, mares, eu tenho o radical mar e a vogal temática é. Logo eu tenho mare. Esse é o tema. Tá certo? Do verbo partiram, eu tenho o radical, parte, até o T, e eu tenho a vogal temática I. Então eu tenho aí partir como o tema. Então, o tema nada mais é do que o radical e a vogal temática. Quando eles se juntam, formam o que chamamos de tema, tá certo? Agora, é interessante que nós não façamos a confusão aqui entre vogal temática e letra de ligação, certo? Primeiro, já foca nisso aqui. Quem tem um materialzinho aí, já foca nisso aqui. Ó. Letra de ligação não é morfema, tá certo? Já começa por aí. Por que ela não é morfema? Porque o morfema, ele carrega a menor unidade de sentido de cada palavra. Como a letrinha de ligação ela não tem essa função, ela não pode ser classificada como morfema. Olha só, ela não carrega sentido algum. É apenas uma letra que pode ser detalhe vogal ou consoante de ligação. Ela não tem um significado, um sentido em si. Qual é o objetivo dela? Para que ela serve? O objetivo dela é favorecer a eufonia, a boa pronúncia da palavra, tá certo? Ligando radicais a prefixo, ligando radicais a sufixo, ligando radicais a radicais. Como, por exemplo, inenarrável. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa letra de ligação ligando o prefixo in ao radical narrável. Só essa função dela. Aulada. De quê? De pau. Eu tenho o radical, pau, e eu tenho o sufixo ada. O L é uma letra de ligação que está apenas unindo aí o radical ao sufixo. Tá certo? Observe que ela não carrega um sentido em si. Ela está apenas fazendo a ligaçãozinha aí. E ela não é também vogal temática. Tá certo? Padeiro. A letrinha D, que é importante, não é vogal de ligação.
Observe que o nome é letra de ligação, né? Pode ser vogal e pode ser consoante, tá certo? Não é só vogal de ligação, é letra de ligação. Então, como nós vimos aí, pode ser qualquer vogal ou qualquer consoante que faça essa conexão entre um radical e um prefixo, um radical e um sufixo, um radical e outro radical. Tá ok? Normalmente, a vogal O, esse é um detalhe aqui que a gente tem que trazer, informação extra. Normalmente, a vogal O liga radicais gregos e a vogal I liga radicais latinos. Por exemplo, gasômetro. Eu tenho aqui gás mais metro ou metro. E eu tenho essa vogalzinha ligando dois radicais. Sarcófago. Eu tenho um radical, outro radical, grego e latino, e eu tenho essa vogalzinha fazendo a ligação. Tal qual carnívoro, tal qual frutífero. É interessante que nós possamos, depois, dar uma olhadinha, que existe uma lista nas gramáticas, ou até na internet, nisso aqui, ó. Radicais gregos e radicais latinos. Assim como existem prefixos também, né? É interessante conhecermos esses radicais gregos e latinos. Né? Lá no processo de formação por hibridismo, nós vamos ver assim meio que por cima alguns exemplos, exatamente dessa junção, assim como nós temos aqui gasômetro, né? Sarcófago, carnívoro, frutífero, a junção de radicais diferentes. O hibridismo ele traz essa questão. Gasômetro, sarcófago, carnívoro e frutífero são palavras formadas por hibridismo, a mistura de radicais de línguas diferentes. Certo? Então é interessante que nós conheçamos os radicais gregos, latinos, que são origem, né, da língua portuguesa. Aí tem radicais de outras línguas, do francês, né, do tupi, enfim, né, de uma série de outras línguas neolatinas, como nós conhecemos. Tá certo? Vamos entrar agora aqui na parte X da coisa, que é o processo de formação de palavras. Tá certo? Antes eu quero saber se há dúvida na questão da estrutura. O que nós vimos até então? Nós vimos a estrutura, os radicais, né? Os morfemas, vimos os afixos, prefixos e sufixos, vogal de ligação, consoante de ligação, vogal temática, tema. Ou seja, nós vimos a estrutura da palavra, ou das palavras, se preferirem, no plural. Nós vamos ver agora como as palavras são formadas. É o famoso processo de formação de palavras. Para depois daqui, né, na continuidade das aulas, nós entrarmos para a parte das classes de palavras. Estudar substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, numerais, enfim, as 10 classes de palavras. O curso é morfologia e sintaxe. Então é preciso que você tenha paciência, por exemplo, porque a parte de estudar cada classe de palavra é um pouco mais maçante, mas é essencial que nós estudemos. Né? É fundamental que o aluno, o candidato a um concurso, o indivíduo que quer fazer uma prova onde se exija conhecimentos gramaticais, ele seja, ele tenha adquirido a competência de bater o olho na palavra e dizer isso aqui é uma preposição, sem titubear. Isso aqui é um verbo de ligação, um verbo significativo, tá certo? Isso aqui é um pronome. Já isso aqui, isso aqui é uma interjeição. Ou seja, bater o olho e ser capaz de rapidamente identificar a classe gramatical a que a palavra pertence. A qual a palavra pertence. E só se consegue isso estudando as classes de palavras. Né? Então, antes das classes, nós começamos com a estrutura, que é a raiz, né? Que é
analisar os pedacinhos que cada palavra tem, como foi visto, né? Radicais, prefixo, sufixo, vogal temática, desinência, vogal de consoante de ligação ou letra de ligação, tema, né? Isso é a parte da estrutura da palavra. Agora, estudaremos os processos de formação. Os principais são derivação e composição. São os principais. São os mais cobrados, inclusive em provas de concurso. Mas, além deles, existe a onomatopeia, existe a abreviação, que é também chamada de redução, existe a siglonimização, ou simplesmente sigla, existe o hibridismo e existe o pouquíssimo conhecido palavra valise. Antes de falar nisso, eu vou perguntar, quem aqui já estudou, já ouviu falar em palavra valise? Sei nem o que é. Era você pronunciando e eu dizendo, nunca ouvi falar. Gente, Uma figura de linguagem, é? não. A onomatopeia, sim, é a figura de linguagem. Isso que eu Aparece na relação associei. da figura de linguagem. A onomatopeia aparece. Já a palavra valise, não. Tá certo? Vocês vão ver coisas aqui, isso eu garanto a vocês, que vocês não viram na vida e que talvez não vissem em outro curso. Não é querendo puxar para o meu lado da sardinha, não. Porque tem coisas que a gente vê aqui, vai ver aqui, que são coisas bem específicas, né, que não aparecem em todos os cursos. Uma dessas está aqui, a palavra valise, já começou aqui. É um tipo de formação de palavra que pouca gente conhece. Então, vocês aí que disseram que não viram, não fiquem espantados. Esse não é o meu primeiro curso, e em todos eles, todos, ninguém conhecia a palavra valise, enquanto processo de formação de palavra. E depois a gente vai ver que não é nada de outro mundo. Só que a gente não tem estudado, o pessoal não estuda, né? Por quê? Porque se limita muitas vezes a estudar somente por apostila, né? Quando sai o concurso do Estado, você vai ver aí, quando saiu o edital, meu, que vai ter de apostila rolando aí, vendida em toda esquina, né? Com os conteúdos pedagógicos, conteúdos específicos de cada área, não sei o quê, não sei o quê. Apostila de 5, 6 anos, 10 anos que eles têm lá nos arquivos. Só imprimir, imprime lá e puf, bota pra vender. Bota uma capinha bonita, apostila, concurso do Estado do Rio Grande do Norte, SEC, RN. E vende feito água. Só que muitas vezes tem que ter cuidado, viu? Não é um material de qualidade. Vocês sabem disso. Vocês fizeram outros concursos aí, sabem que o material nem sempre é de qualidade. Tem a questãozinha ali, tem o conteúdo ali, tem umas 10 questões, 15 no final de cada conteúdo, que é bacana isso. Mas o conteúdo é desatualizado muitas vezes, né? Enfim, uma série de coisas que a gente não vai falar aqui agora, não. Vamos voltar para nossa parte. Até aqui tá ok. A parte de estrutura tá ok. Vou entender o silêncio como sim. Qualquer dúvida, é só vocês irem lá e revisarem a aula que já está no grupo. O primeiro bloco, o bloco de ontem, está no grupo já. E agora, vamos aqui, quando terminar esse momento, a gente vai gravar, também está gravando e vai ser disponibilizado para que vocês revejam. Vamos então. Processo de formação de palavras. Isso aqui eu tenho certeza que todo mundo já viu. A primeira parte é bem comum, que é o processo de derivação e o processo de composição. Eu destaquei ali, por quê? Porque eles são os mais comuns, são os mais cobrados e os mais estudados, tá certo? A questão da palavra valise, muita gente não conhece porque pouco se estuda sobre isso. Vamos então entender o seguinte: quando nós estamos estudando lá na quinta série, às vezes antes, sobre o que é um substantivo, às vezes você vê na quarta série, na terceira série, isso aí, eu vou dar uma pinceladazinha. No ensino fundamental 1. Aí nós vemos que tem um substantivo primitivo e o substantivo derivado. Vocês lembram disso, né? Substantivo primitivo e substantivo derivado. Nós vamos rever isso aí, claro, na nossa aula sobre substantivos. E aqui é a mesma coisa. Nós vamos entender que existe uma palavra primitiva
que corresponde ao substantivo primitivo, e uma palavra derivada, que corresponde ao substantivo derivado. Assim como vamos entender que existe lá na classificação dois substantivos, o substantivo simples, que é aquele que tem um só radical, e o substantivo composto, que tem dois ou mais radicais, né? Guarda-chuva, porta-joias, pé de moleque, por aí vai, né? Dois ou mais radicais. É aquilo que você entende. Poxa, a ideia é a mesma. A palavra primitiva é igual ao substantivo primitivo. É a mesma coisa, só muda o nome aqui. O que é uma palavra primitiva? É aquela que não resulta de nenhuma outra palavra, que ela existe na língua da forma que foi criada e não sofreu alteração nenhuma. Ou seja, nunca sofreu derivação. Lápis, pedra, carta, verde, sol, carro. Segue o baile. Continua por infinitos exemplos. Ou seja, a palavra que foi criada e ficou ali. Alguém pensou nesse objeto, terminou de produzi-lo e disse: vou chamar isso aqui de lápis ou de caneta. Acabou. Não sofreu alteração nenhuma. É, portanto, uma palavra primitiva. E o que seria a palavra derivada? Bem, é a palavra que resulta de outra que já existia na língua. É aí onde entra a história da derivação. Primeiro processo que nós iremos estudar hoje. Por exemplo, a palavra lapiseira, ela não é uma palavra primitiva. Por quê? Porque ela teve origem a partir de outra palavra já existente na língua, que é a palavra lápis. Aí vocês lembram, estou lembrando lá da quinta série, da quarta série, a tia dizia lápis primitivo, lapiseira derivado. A tia dizia, qual é o derivado a derivada de pedra? Você dizia pedregulho, pedreira, pedreiro, pedrada, e vai-se embora. Tá certo? Carta, carteiro, cartinha, cartão. Observe, a partir do radical surgem outras palavras, né? A partir do radical de pedra, que é até o R, aí tem pedreira, pedregulho, pedrada, e vai-se embora. Lá na quinta série, a tia diz, na quarta série, sei lá, a tia diz, pedra deriva de, aliás, pedreira ou pedreiro deriva de pedra. Aí a tia diz, isso é um substantivo primitivo, esse outro é derivado. Vamos para simples e composto. O que é simples? É a palavra que tem apenas um radical. Composto é a palavra que tem dois ou mais radicais, ou seja, tem mais de um radical. Só que na maioria das vezes a tia não diz o que é um radical. A tia diz que tem um radical, que tem dois radicais, simples e composto, mas ela não diz o que é um radical. E o aluno cresce, né? E pensa, se tem um radical. Eu pensei assim, é pedra, tem uma palavra só, então vou imaginar que a palavra é o radical. Flor amarela. Então, tenho duas palavras, eu pensar que o radical é a palavra inteira, né? Amarela e flor. E a gente viu que não é só isso, né? O radical é uma parte da palavra, é a parte que tem maior significado, é a parte que tem a base, mas não é a palavra inteira, né? A gente não pode só dizer que existe um radical e que o aluno vai confundi-lo com a palavra inteira, porque cada palavra tem o seu radical, né? Nós vimos ontem que não existe palavra sem radical. Existe palavra sem vogal temática. Existe palavra sem tema. Mas não existe palavra sem radical. Não se pode esquecer esse detalhe. Gente, esse material que eu enviei para vocês aí, o PDF desse material aqui, quem puder imprimi-lo, faça-o. Porque você está aqui, você está grifando e tal, está com ele na mão. Ou então você vai só
escrevendo aí no seu caderninho. Ninguém estuda se não estiver escrevendo. Ponto. Próxima pauta. Eu vou repetir. Ninguém estuda se não estiver escrevendo. Ponto. Acabou o assunto. Certo? Depois eu falo mais sobre isso. Então vamos lá. Palavra primitiva tem um radical. Você pode ter mais de um radical. Palavra primitiva é aquela que não resultou de nenhuma outra palavra. Ou pode simplificar e pensar assim: é uma palavra que não derivou de nenhuma outra. A derivada é o oposto. A derivada surgiu de uma que já existia. Por isso que se chama de derivação. Ela resulta de outra. A palavra simples tem um único radical. A palavra composta tem mais de um. Flor amarela, pedra-sabão, casa comum, verde-água, girassol. Professor, girassol, tá junto aí. Sim, mas tem dois radicais. A grafia dela é junta, mas ela tem dois radicais. Gira mais sol. O radical sol mais gira. Então eu tenho dois radicais. Quando se escreve, dobra-se o S. Mas são dois radicais, apesar de não ter a separação pelo hífen. Se escreve junto, como passatempo, por exemplo, mas são dois radicais. Tranquilo? Retomando esses conceitos aí iniciais, vamos entrar agora no processo de derivação propriamente dito. Até aqui tá ok, pessoal? Beleza. Todo mundo tá Está ok sim. aí? Tá Perfeitamente. sim. Perfeitamente. Então vamos lá. Derivação. O que é derivação? É um processo de multiplicação e reaproveitamento, olha o conceito, de um vocábulo a partir ou pelo acréscimo de afixos. Professor, você disse afixos. Eu estou vendo no slide aí, prefixos e sufixos. Sim, prefixos e sufixos, nós vimos na aula de ontem, são afixos. A posição, relembrando, a posição onde aparece o afixo é que recebe o nome de pré ou sufixo. Radical ou palavra primitiva. Quando o afixo aparece antes, chamo ele de prefixo. Quando o afixo aparece depois, eu chamo ele de sufixo. Vocês não podem esquecer disso. Prefixos nada mais são do que afixos. E quem vai definir se são prefixos ou sufixos, perdão, pessoal. Acho que foi um rato, peraí, deixa eu tomar uma água. Quem vai definir se serão chamados de prefixos ou sufixos é a posição em que eles aparecem. Antes ou depois do radical, antes ou depois da palavra primitiva. E existem alguns gramáticos, vamos falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em algumas gramáticas só aparecem 5. Muito cuidado com isso. Esse processo aqui de derivação prefixal e sufixal não aparece em todas as gramáticas. Certo? Não aparece. Mas eu trouxe aqui porque ele é importante. O cara pega uma questão dessa daí e diz, pô, não tem. Eu estudei lá na minha gramática, tem só derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Só tem 5. Porque essa prefixal e sufixal é menos trabalhada. Né? Mas ela existe e é importante que você saiba. Justamente na hora de analisar se uma palavra é parasintética ou não. Ela se confunde com a prefixal e sufixal. Enfim, armazene essa informação. São 6. Digam o que disserem, façam o que fizerem. São 6 os processos de derivação. Certo? Memorizem.
E eu vou insistir aqui na questão da memorização. Sei que vocês passaram a vida inteira ouvindo, enquanto estudantes de fundamental e médio, e depois, enquanto professores, certamente reproduzindo essa história de que não é memorizar, é aprender. Pessoal, com toda sinceridade, ninguém aprende aquilo que não memoriza. Ponto. Acabou a confusão. Então, essa história de dizer para o meu aluno. Um dia eu disse na sala de aula, várias vezes, né? Sala de turma nova, gente, então decorem isso aqui. Não, professor, não é decorar, é aprender. Aí eu vou explicar. Porque o aluno já internalizou aquilo. Porque ele ouviu outros professores dizendo. Não, não é memorizar, isso é aprender e tal. Gente, é decorar. Simples, simples. Para você entender o que é uma derivação prefixal, você tem que entender o que é o conceito de derivação prefixal. Certo? Então, é muito simples. Você memoriza o conceito e depois identifica a palavra que sofreu derivação prefixal. Se você não memorizar o conceito, você não vai conseguir identificar a palavra. O que é derivação prefixal? É aquela que se dá através do acréscimo de prefixos à palavra primitiva. Esse nome poderia ter vindo singular, de prefixo ou de prefixo à palavra primitiva. Quando você memoriza esse conceito, olha para a pré-história e diz, poxa, pré-história derivou de história. É um período que é conhecido como algo que aconteceu antes da história, antes da invenção da escrita, historicamente falando. Aí você pensa, pré-história. Pré é um prefixo. Então, a palavra pré-história é formada por derivação prefixal. Porque eu sei que a derivação prefixal se dá com o acréscimo de um prefixo. Eu decorei esse conceito. Então eu vou ver que dispor é outra, né? Que vem de por, acrescentou aqui o prefixo, virou dispor. Eu vou ver que desleal é uma palavra formada por derivação prefixal, porque vem de leal, acrescentamos aí o prefixo des. Vai ver que incomum é uma palavra que derivou de comum. Super-homem é uma palavra que derivou de homem, acrescendo aqui o prefixo super. Vice-diretor derivou de diretor, com o acréscimo do prefixo vice. Compor, compor. Duque, arquiduque. Por que você sabe agora que essas palavras são formadas por derivação prefixal? Porque você aprendeu o conceito. Você internalizou o conceito e viu que toda palavra que é formada a partir do acréscimo de um prefixo é chamada de derivação prefixal. É igual, por exemplo, no sentido de, voltando aqui ao termo de memorizar, você só vai saber identificar o sujeito de uma oração lá na sintaxe se você tiver claro o conceito de sujeito. Você, olhe, acompanhe o meu raciocínio. Você decora. Eu não vou nem usar memoriza, que é a mesma coisa, decora mesmo, que é o grosso, o tradicionalzão. Decora o conceito de sujeito. E depois, a partir desse conceito internalizado, consegue encontrar o sujeito da oração. Sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo. Vou olhar a frase agora. Estão falando de quem aqui? Carlos caiu do cavalo. Estão falando de quem aqui? De Carlos. Carlos é o sujeito da oração. Eu consegui identificar porque eu decorei o conceito de sujeito.
certo? Então, algumas coisas, se não todas, né? Vou ser mais ousado e vou dizer todas, tratando de estudar. A gente só aprende o que a gente decora, certo? A gente só aprende o que a gente decora. O que passa disso é frescura. Podem ter certeza. Derivação prefixal. É tranquila. Se eu tenho uma palavra primitiva, eu acrescento um afixo antes da palavra. Esse afixo recebe o nome de prefixo, porque eu também já decorei o conceito. Certo? E eu tenho uma nova palavra. Uma palavra formada por derivação prefixal. Olha que legal. Muito tranquilo. Derivação prefixal é muito tranquilo. Eu venho para cá e tem assim, ó. Vocês dá para entender aí. Mas a palavra é lealdade. Lealdade. A palavra lealdade é formada por derivação prefixal? O que vocês me dizem? Acho que é sufixal, não? Mariana acha que é sufixal. Alguém concorda ou alguém discorda? Que eu acho que o radical é Concordo. leal, não? Leal, radical, idade Idade é é o o sufixo, não? sufixo. Perfeitamente. Leal é o radical. Aí eu tenho um pedaço aqui, um morfema, que apareceu posposto ao radical. Aí nós já estudamos isso e memorizamos que tudo o que vem após o radical eu chamo de sufixo. Portanto, diferente de desleal, que é uma palavra formada por derivação prefixal, lealdade é formada por derivação sufixal. Só. Tudo que vem antes, pré. Tudo que vem depois, su. Os prefixos e os sufixos servem para formar palavras derivadas por prefixação e sufixação. Tranquilo, tranquilo. A derivação sufixal acontece quando acrescentamos um sufixo ou sufixos à palavra primitiva. Tá certo? Aí tá aqui o exemplo, na parte seguinte: lealdade, manteigueira portuguesa, boníssimo, ramagem, sofrimento, do verbo sofrer, pincel, pincelada, cabeça, cabecear, sutil, sutilmente. Todas essas palavras são formadas por derivação sufixal. Vamos internalizar isso aqui. Por que é que as palavras lealdade, manteigueira, portuguesa, boníssimo, ramagem, sofrimento, pincelada, cabecear, sutilmente, os nossos exemplos, são formadas por derivação sufixal? São formadas por derivação porque derivam de uma palavra primitiva, porque derivam de uma palavra que já existia. E sufixal, porque a derivação ocorre através do acréscimo de um sufixo. Na prefixação, a mesma coisa. É derivada prefixal. Derivada porque derivou de uma que já existia. Isso, prefixal porque a nova palavra foi formada com auxílio de um prefixo. Derivação prefixal e sufixal. Nós estamos estudando os processos de derivação. Tranquilão? Vamos para cá. Tendo em vista que as duas primeiras estão tranquilas, creio eu não haver dúvidas até aqui, mas se eu estiver enganado, por favor, alguém se apresente aí com alguma dúvida. Fiquem à vontade, a aula é de vocês. Interrompam, repito, a qualquer momento, a qualquer hora.
Se escrever no chat, talvez eu não veja, que eu estou só na tela do slide. Mas é só abrir o microfone e pedir licença e meter o sarrafo. Tá certo? Ô, Luiz Simplificando. Carlos, pelo que eu tô vendo Opa, aí, assim, pelo que eu tô vendo aí, o interessante, o principal é você saber o radical. Se você saber o radical, isso, Pedro. Perfeito. Se você identifica o radical, você vai notar onde é que está o que foi acrescido ali. Porque, assim, aqui nos exemplos, eles estão destacados, né? De azulzinho, bem bonitinho. Você bate a vista e vê que tem uma partezinha ali de azul antes, tem uma partezinha depois. Nesse caso aqui agora, tem uma parte antes e outra depois. Está destacado, não tem dificuldade. Mas na hora da prova, é preto. É tudo de uma cor só. Então, o Peterson chamou a atenção para coisa interessantíssima e importantíssima. É conhecer o radical de cada palavra. Quando você conhece o radical, aí você sabe se acrescentou-se ali um prefixo ou um sufixo, ou os dois. Ou os dois. Que é o caso daqui, ó. A derivação prefixal e sufixal, o que é? É a junção das duas derivações que já vimos. Ou seja, quando é que ocorre a derivação prefixal e sufixal? Ocorre com o acréscimo ou através do acréscimo. Foque nisso aqui, pessoal. Foque nisso aqui. Independente. Isso aqui é o que vai fazer você não confundir esse tipo de derivação com a derivação que vai vir na sequência. A derivação prefixal sufixal se dá através do acréscimo de um prefixo e um sufixo independente. Tá certo? Eu tenho o prefixo destacadinho lindo aqui, desleal, aliás, perdão, leal, prefixo, ou palavra primitiva. Antes dela aqui eu tenho um prefixo e depois dela eu tenho um sufixo. Então, a palavra deslealdade não é só formada por derivação ou por prefixação. Ela é conhecida como a palavra formada por derivação prefixal e sufixal, porque estão ali, foram acrescentadas ali, ou acrescidas a ela, um prefixo e um sufixo. Tal qual, infelizmente, ultrapassagem, reconsideração. Tudo tranquilo? Aqui eu tenho o radical, bonitinho, ou a palavra primitiva. Vamos pensar assim agora. Olha só, aqui eu já tenho só o radical, ó, passagem. Aqui eu tenho a palavra primitiva inteira, tá certo? Consideração, de considerar. Tranquilo? Se eu tenho um prefixo, somente derivação prefixal. Se eu tenho um sufixo, derivação sufixal. Se eu tenho prefixo e sufixo, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Foca nisso aqui, ó. Independente. Tranquilo, né? Até aqui? Deu para entender até aqui? Deu sim. Sim. Agora nós vamos para um processo chamado de derivação parasintética. Só uma perguntinha aí. Quem de vocês estudou esse conteúdo há pouco tempo, ou mesmo que estudou há muito tempo e que lembrava desse processo de derivação? Todo mundo lembrava? Ninguém lembrava? Alguém lembrava? Eu lembrava de prefixo e sufixo, LC. eu Pronto. também, eu só lembrava só disso. Derivação sufixal e prefixal. Também. Pronto. A derivação parasintética recebe o nome também de circunfixação. E é interessante que esses nomes incomuns, vamos usar esse termo, por que incomuns? Porque a gente não vê com frequência, sejam escritos aí, recebam uma atenção especial. Por quê? Porque você olha e diz assim, marca alternativa,
que apresenta palavra formada por circunfixação. Seria, puxa, o que é isso? Tá entendendo? Nada mais é do que a palavra formada por derivação parasintética. Pode ser que na prova de vocês apareça outro nome. Apareça parassíntese, em vez de parasintética ou circunfixação. Anotem esses nomes. Pode ser que apareça na sua prova o termo derivação parasintética ou somente parassíntese. É a mesma coisa. Ou somente circunfixação. E você tem que entender que parasintética, parassíntese e circunfixação são a mesma coisa. Ocorre pelo acréscimo, gente, simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva ou ao radical. Olha só, empobrecer, anoitecer, entristecer, emagrecer, pernoitar, desbocado. Aí você já diz, puxa, agora deu zebra aqui, porque agora há pouco eu vi que quando eu tenho um prefixo e um sufixo, é derivação prefixal e sufixal. Aí você me aparece agora aqui com empobrecer, eu olho para ela, vejo um prefixo e um sufixo. Olho para anoitecer, vejo a mesma coisa. Olho para entristecer, vejo a mesma coisa. Emagrecer, pernoitar e desbocado, vejo a mesma coisa que eu vi aqui, ó, um prefixo e um sufixo. Como é que você me diz que um é prefixal e sufixal e que a outra é parasintética? Já perceberam a diferença, vocês? Eu não. Inclusive, estou em dúvida. Pronto. Alguém mais? Ou alguém já percebeu aí a diferença? Poxa, Se tirar um dos dois, a palavra fica sem sentido? É isso? Não em sei. qual? Na parasintética, se tirar o A de anoitecer, vai ficar anoitecer. É assim? Não sei. Perfeitamente. É só isso. Foi Mariela que falou, né? Eu tô aqui na outra. Eu reconheci a voz, foi Mariela que falou. Sim, sou eu. Pronto. E no caso, na outra fica com sentido, né? Pronto, no Perfeito. caso. Infelizmente, a palavra Pronto. já existe. Mariana e Marielle, vocês descobriram o X da questão. Na derivação prefixal e sufixal, olha aqui que se fala em prefixo ou acréscimo, perdão, independente. O que quer dizer? Como Mariana falou agora, da palavra infelizmente, por exemplo. Se eu tirar o prefixo, o restante da palavra permanece com sentido. Felizmente. Se eu tirar não o prefixo, mas o sufixo, a palavra continua com sentido. Infeliz. Tal qual os demais. Se eu tirar o sufixo de lealdade ou de deslealdade, eu tenho a palavra desleal, tranquilamente, com sentido. Assim como ultrapassagem e reconsideração. Eu posso tirar o prefixo e o sufixo e a palavra permanece com sentido. Por quê? Porque esse acréscimo é independente. Na prefixal, perdão, na parasintética, o acréscimo é simultâneo, ou seja, acontece ao mesmo tempo. E como Marielle falou, eu não posso retirar nem o prefixo e nem o sufixo, que a palavra perde o sentido. Não existe, por exemplo, noitecer. Assim como também não existe, deixa eu só apagar aqui, assim como também não existe essa palavrinha aqui, à noite, assim. Empobrecer, derivou de quê? Derivou de? Noite. Não, empobrecer. Sim, empobrecer de pobre. De pobre. Olha só. Aí eu tenho aqui, ó, o radical e eu tenho o acréscimo simultâneo de É um como se prefixo fosse e um sufixo. obrigatório, né? O uso deles dois. É obrigatório. Se eu tirar qualquer um dos dois, na parasintética, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra perde o sentido. É obrigatório estar ali, é simultâneo, ao mesmo tempo, os dois. Não existe aliás, não existe empobrecer, daqui para frente, nem existe em pobre, até aqui. Não existe em triste, nem existe tristecer, e por aí vai. Bem no caso de emagrece, de pernoitar,
de desbocado. Então, na hora da prova, você não vai confundir mais. Você vai olhar para a palavra, identifica o radical, marca a alternativa que apresenta parassíntese. Você já sabe, parassíntese é parassintética. É o acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, de um prefixo e um sufixo, onde nenhum dos dois pode ser retirados, sob pena da palavra perder o sentido. Aí você vai, pega o prefixo, retirou. Retirou o prefixo ou o sufixo, você escolhe na hora da sua prova. E a palavra perdeu o sentido, pode marcar com convicção de que acertou a questão. A palavra é formada por parassíntese, ou derivação parassintética, ou circunfixação. Agora, se você identificou o radical e viu que tem um prefixo e um sufixo, mas ao retirar um dos dois, a palavra permanece com sentido, aí muda a história. Aí a palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. Tranquilo? Sim, Claríssimo? Bom demais. E muita gente confunde isso. Muita gente, na verdade, nem sabe disso. Estudou há muito tempo, né? Esqueceu. Nos livros antigos, isso era um assunto do 9º ano. Agora já se aparece no 6º ano, né? Um pedacinho ali, depois da BNCC, a gente vê nos livros que assuntos que eram clássicos do 9º ano já começam a aparecer ali um conceitozinho bem brando, para que o cara, quando chegar lá no 9º, ele já esteja mais ou menos por dentro. O que é bom, na verdade, né? Quando eu peguei o livro, eu tive um susto com um livro novo, quando chegou. Eu disse, pô, esse aqui é o assunto do 9º ano, tá no livro do 6º ano. Só que eu entendi que não tá ali o assunto todo. Tá um conceitozinho muito superficial para o aluno já ter familiaridade com o assunto. Isso é bacana. Vai das 5 horas, eu sempre tinha combinado 1 hora, mas eu vou terminar esse assunto aqui. Aliás, assunto não, eu vou terminar a derivação, tá certo? Vocês concordam comigo? Vocês querem sair? Não termina, não melhor. termina. Pode Então, concluir. eu vou terminar a derivação, na próxima aula, próxima cita, a gente inicia a composição. Só tem mais 2 derivações, essa daqui e a próxima. 2 slides. Derivação regressiva. Aí você vem para cá, ó, e não esquece que pode aparecer na sua prova linda o nome regressão. Marca alternativa formada por, que apresenta a palavra formada por regressão. Já sabe, derivação regressiva. E é muito simples. A derivação regressiva, ela acontece por meio da supressão, da retirada de alguns elementos da palavra primitiva. Alguns gramáticos vão dizer que esse tipo de formação ou de processo de formação é responsável pela formação de substantivos que indicam ação através ou derivados de verbos de ação. A derivação regressiva é responsável por formar substantivos a partir de verbos. Como, geralmente, é a partir de verbos de ação, ou substantivos também indicam, de certa forma, uma ação. E a regressão acontece assim, ó. A palavra ela perde letras. Por isso que chama de regressiva. Ela regride. Olha só, eu tenho o verbo jantar, um verbo que indica uma ação, um verbo significativo, um verbo nocional. Não se preocupem, quem não está lembrando dos termos, que nós vamos ver isso aí lá na sintaxe, os tipos de verbo, os nomes deles. E eu tenho aqui um verbo terminado em AR. Eu falava na aula de ontem. Indica que esse verbo segue o modelo da primeira conjugação. Ou seja, todos os verbos terminados em AR vão seguir o mesmo modelo de conjugação que o verbo jantar. Eu falo, tu falas, eu janto, tu jantas, eu estudo, tu estudas, e por aí vai. É o mesmo modelo. Tá certo? Tu estudas, tu jantas. Eu estudo, eu janto. Tu jogas,
Eu jogo, eu janto. Tá certo? O modelo é o mesmo. E o que acontece? A terminação é retirada e acrescenta a letra A. Ou você pode pensar que sumiu só o R, também não tem problema. De certa forma, perdeu uma letra. Quando isso acontece, eu tenho uma nova palavra, que agora é um substantivo, que não é mais jantar, é janta. Tá certo? Vender, retira a terminação, é R, segunda conjugação, acrescenta a vogal A e formou o substantivo venda. Então, janta, venda, são substantivos que indicam ação, derivados de verbos que indicam ação. Cantar, sumiu a terminação AR, acrescentou a vogal O, e eu tenho agora canto. Comprar, foi-se embora a terminação AR, acrescentou a vogal A, e eu tenho agora o substantivo compra. Atrasar, foi embora a conjugação AR, apareceu o O, e eu tenho agora atraso. Engasgar, mesmo processo. Conjugação é AR foi embora, terminação, perdão. E agora eu tenho o acréscimo da vogal O e formamos o substantivo engasgo. Então, repetindo e retomando, a derivação regressiva é chamada de regressiva porque existe a supressão, a retirada, a omissão de elementos, geralmente da terminação aí dos verbos AR, ER, IR, e acrescenta-se uma vogal, A, O, e por aí vai. Tá certo? Por que que é regressão? Porque ela perde letras. Porque ela regride. Facinho, até mais do que as outras. Tá certo? E agora, para a gente fechar aqui a nossa aula sobre derivação, né? É o último tipo de derivação. Nós vimos os 6. Esse último é chamado derivação imprópria, mas pode aparecer com o nomezinho de conversão. Esses nomezinhos que não são comuns, eu repito, guardem de alguma forma aí e não esqueçam a que se associam, tá certo? Conversão é imprópria. Regressão, regressivo. Circunfixação ou parassíntese, parassintética, por aí vai. O P foi para aqui. Derivação imprópria. O que acontece com ela? Ela consiste na mudança, gente, ela é mal assombrada, porque ela consiste na mudança da classe gramatical. A palavra, ela muda a classe gramatical. Ela não muda a forma. Isso é interessante. A mesma palavra muda de classe gramatical. Muda a sua classificação morfológica e o sentido, mas é a mesma palavra. A grafia é a mesma. Um dos processos mais comuns de derivação imprópria é a substantivação. Quem já ouviu falar em substantivação? Todos conhecem esse termo, todos estão lembrados desse termo, estão familiarizados com o termo substantivação, ou não lembram? Pelo silêncio, não lembram. Eu lembro de alguma coisa. Pronto. O que você lembra, Marielle? Foi a Marielle que falou, foi? Não é mudar a classe de palavras como se fosse transformar um verbo em substantivo, assim? Isso. Transformar não só um verbo, mas qualquer palavra, ela muda para a classe dos substantivos através, quando ocorre o acréscimo de um artigo.
Por exemplo, jantar, já que está no nosso exemplo aqui do slide. A palavra jantar, se eu pegar jantar e for analisar ela sozinha, isolada, eu vou colocá-la na classe dos verbos. Por quê? Porque eu posso conjugar. Você tem uma dificuldade medonha de identificar se a palavra é verbo ou não. Toda palavra que é passível de conjugação é verbo. Pronto. Eu não posso dizer que caneta é verbo, porque eu não posso conjugar caneta. Eu caneto, tu canetas. Não, não tem. Eu não posso conjugar. Acabou-se. Jantar, eu posso dizer, eu janto, tu janta, ele janta. Nós jantamos, nós jantar, ele janta. Ah, eu posso conjugar. É verbo. Estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Acabou. Pode conjugar? É verbo. Não pode conjugar? Procura outra classe para ela, que ela não é verbo. Exceto, exceto os verbos que indicam fenômenos naturais. Esse eu não posso conjugar. Eu não posso dizer, por exemplo, eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos. Eu não posso dizer. Então, a exceção da parte de conjugar aí são os fenômenos naturais. Tá certo? As demais, conjuga, é verbo. Tá ok? Então, jantar. Se eu pegar a palavra isolada, eu vou dizer que ela é verbo. Dica do tio LC. Nunca, nunca tente analisar uma palavra fora de contexto. É um perigo. A palavra, ela tem uma carga semântica. Às vezes nem tem. Solta. Quando inserida no contexto, ela adquire uma e às vezes inúmeras cargas semânticas. Por exemplo, a palavra manga. Né? Manga. Eu pego a palavra manga e escrevo aqui, manga. Pode ser. Eu posso estar me referindo à manga fruta ou à manga da camisa, do vestido, da blusa. A mesma palavra. Dentro de um contexto, ela é uma coisa, dentro de outro contexto, ela é outra coisa. Então, anotem aí. Nunca ouse, eu vou usar essa palavra, analisar uma palavra fora de contexto, isolada. Tá certo? Então, voltando aqui à substantivação. O que é substantivação? Ocorre quando uma classe de palavra, qualquer que seja ela, muda de classe para a classe dos substantivos. Ela é transformada num substantivo ou numa palavra substantivada. Como? Somente através do acréscimo de um artigo. Olha isso. Jantar, como eu falei, é verbo. Eu janto, tu janta. Nesse contexto aqui, nesse exemplo, quando sua mãe diz, jovem, bora cuidar, o jantar está na mesa. A palavra jantar, que isoladamente analisada sozinha é verbo, nesse exemplo aqui, por causa da presença do artigo, ela sofreu a substantivação. Ela passou para a classe dos substantivos. Ela está funcionando como substantivo. Ela é uma palavra substantivada. Desde já, gravem isso aí. Palavra substantivada é a palavra que tem valor de substantivo, que pode substituir um substantivo. Por quê? Porque lá na sintaxe, então nós formos ver os núcleos do sujeito da oração, vamos ver que 3 palavras podem exercer função de núcleo. Eu falei isso ontem, está no vídeo de ontem. O substantivo, propriamente dito, o pronome, que é uma palavra que tem essa característica de acompanhar ou substituir o substantivo, e a palavra substantivada, que é aquela palavra que sofreu substantivação. Ok? Gravem isso. Quando vocês forem revisar depois, se não tiverem anotado agora, anote aí depois. Gente, tem um caderninho para anotar as aulas. Porque nem tudo que está no slide... Aliás, eu falo coisas que não estão no slide, muitas vezes. Então não se limite só ao que está aqui. Eu vou além, eu digo coisas que não estão aqui. E você anota. A ideia é essa. Se não dá para anotar agora, para não perder o foco, vai ficar gravada a aula. Você depois revisa e faz esse processo de anotação, que é essencial que você transcreva depois aí. Não tal e qual, mas um resumo.
Eu vou assistir uma videoaula de conhecimentos pedagógicos. Pelo amor de Jesus, assista com o caderno na mão, anotando. Não confie na mente. Tem um amigo que eu estudando e junto com ele também e tal, e ele... Aí, tá vendo o quê? Tô vendo videoaula. Tá anotando o quê? Anotando? Você é doido? Perder tempo anotando? Ó, rapaz, não, ó, só precisa assistir. Resumindo, ele não passou. Vamos para frente. Não confiem na mente. O mi, o ti e o si. O que eu tenho aqui? Eu tenho mi, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome átono. Eu tenho te. Se for lá no sul, ou lá no sudeste, vamos chamar de me, te e se. Aqui no Nordeste a gente fecha o i aí, diz que é mi, ti e si. Acabou essa confusão. Então, são 3 pronomes átonos. Mas nesse contexto, eles sofreram a substantivação. Ó, o artigo acompanhando, o mi virou substantivo, ou palavra substantivada. O ti, que também é pronome, virou substantivo. E o si também. Por quê, professor? Por causa da presença do artigo. Mas no caso serve para porém e para porquê. Ou seja, quando uma palavra permite a presença de um artigo antecedendo-a, se ela não for substantiva, ela vira. Ela vira, ela sofre a substantivação. Tranquilo? Ficou claro que é substantivação? Sim. Então, a derivação imprópria é isso. Muda a classe gramatical. Ó, jantar. Não mudou uma letra de jantar. O que mudou? A classe gramatical. Virou substantivo. Mite-se. Mudou nada. O que mudou? A classe gramatical. É uma derivação imprópria. É uma conversão. Outros exemplos de conversão, além da substantivação, é quando o substantivo vira adjetivo. Observe. Agora, não é o caso de uma palavra virar substantivo. É um substantivo virar um adjetivo. Como, por exemplo, olha só. Se eu digo assim, moleque, e vou analisar isso aqui isolado, eu vou colocar na classe dos substantivos. Mas quando eu ponho num contexto e digo assim, ele tem um jeito, moleque, moleque está caracterizando o jeito. Então, aqui eu tenho um substantivo que virou adjetivo. Eu tenho uma derivação imprópria. É interessante notar que a derivação imprópria não acontece só com a substantivação. Toda vez que a palavra mudar de classe gramatical, independente de substantivação ou não, ela sofreu uma derivação imprópria ou uma conversão, tá certo? Tem adjetivo que vira advérbio. Aqui é onde está você ter a noção do que é um adjetivo e do que é um advérbio. Por isso a importância de estudar as classes gramaticais que eu falei no início da aula de hoje. Importantíssimo. Tem gente que acha que não, estudar isso aí é essencial, é a base, é o alicerce para eu construir a minha casa, eu construir a minha formação gramatical. Tá certo? Olha só, esta cerveja desceu redondo. Redondo é um adjetivo. Separar, isolar, analisado sozinho. Ou em outro contexto que ele funciona como adjetivo. Aqui, ele funcionou como advérbio do verbo descer. O modo como a cerveja desceu. Eu tenho aí um advérbio de modo. Aí você tem que lembrar que advérbio é a palavra que se associa ao verbo para indicar circunstância. Pode se associar a um adjetivo ou a outro advérbio. O advérbio é mal assombrado. A gente costuma pensar que ele só se relaciona com o verbo, né? Doce ilusão.
Doce ilusão. O advérbio é muito mais do que só se relacionar com o verbo. Ele pode se relacionar com o verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio. Olha que legal. E aqui, para finalizar essa parte, eu tenho o particípio que vira adjetivo. Ou seja, sofre também uma derivação imprópria. Vocês são muito fingidos. Um particípio do verbo fingir. Fingir, fingindo, fingido. Particípio do verbo fingir. Só que aqui está caracterizando o substantivo, né? Ou um pronome substantivo, que é no caso vocês. Nesse caso, ele dá uma ideia de adjetivo. Professor, você falou aí pronome substantivo. Rapaz, pronome... na aula de pronome, nós vamos falar sobre isso. O pronome tem 6 classificações. Mas antes daquelas 6, né? Pessoal, possessivo, interrogativo, indefinido, demonstrativo e tal. Antes daquelas 6, ele tem 2 classificações. Pronome substantivo, pronome adjetivo. Vou trazer isso, claro, detalhadamente na aula de pronomes, que não vai ser hoje, porque vai ser lá depois de muitas outras aulas de classes gramaticais. Eu falei que a gente ia terminar o slide, mas eu esqueci que não tem só a derivação, tem a composição, tem outros processos, tem o hibridismo. Vamos terminar hoje a derivação. Derivação parou aqui. Na aula seguinte, a gente já começa com composição, tá certo? E dá continuidade. Dúvida até aqui? Ficou tranquilo aí as derivações? Todas? E vocês estão por aí ainda? Sim. Ficou, sim, ficou. Deu para entender. Sim. É igual eu acho que nos aulas do sexto e oitavo ano. Vocês estão por aí, eu estava calado. Não veio, só as figurinhas aí, ninguém sabe citar. Começou uma chuva grande aqui agora. Mesmo na hora que terminou a aula. Não tem como cair a internet mais. Lice, eu acho que vai dar certo nessas aulas de 6 horas. 6 horas que começa a chuva. Como é? Acho que não vai dar certo de 6 horas, não. 6 horas começa a chuva. É possível que vai chover todo dia. Ei, antes da gente sair aqui, Mariana falou uma coisa interessante. Eu ia até ver com vocês. Agora meu cachorro não deixa mal terminar aqui. Deixa eu parar a gravação.